Vários investidores nos procuram atrás de um investimento que vai render 15, 20, 25% ao ano. E a nossa resposta é sempre a mesma. Tudo bem, a gente até encontra esse investimento para você, mas você está disposto a correr o risco que esse investimento vai te oferecer? Você está disposto a não dormir bem à noite pensando no que vai acontecer no dia seguinte? E é exatamente sobre isso que a gente fala hoje. Mais especificamente sobre o índice de Sharpe, que foi um índice criado na década de 60 para procurar explicar, ou melhor, para procurar ajudar um investidor a encontrar um bom investimento, levando em consideração não só o retorno daquele investimento, mas também o risco que ele oferece. E para explicar sobre esse índice, eu coloquei aqui dois exemplos, o investimento A e o investimento B. O investimento A, ele tem um retorno esperado de 10% ao ano e um risco de 2%. E o investimento B, um retorno esperado de 11% ao ano, ou seja, maior do que o investimento A, só que um risco de 4%, quase o dobro do investimento A. E eu coloquei aqui como parâmetro o CDI, que é a nossa taxa básica de juros, que está 8% ao ano. E naturalmente você não vai querer nenhum investimento que renda abaixo de 8%, dado que você consegue um título público sem risco que vai render esses mesmos 8%. E foi exatamente isso que Sharpe percebeu. Ele percebeu que, na verdade, o que interessa não é exatamente o retorno absoluto, mas sim o retorno relativo entre o seu investimento e o ativo, entre aspas, livre de risco, que no nosso caso é o CDI. Por exemplo, no caso A, o que interessa mesmo é a diferença entre 10 e 8, ou seja, 2% ao ano. É para isso que eu estou disposto a correr risco, para ter esses 2% a mais. Então a fórmula final do índice que ele calculou levava em consideração o retorno do ativo que você está olhando, menos o retorno do CDI. Ele chamou isso de excesso de retorno, ou prêmio de risco. E ele dividiu essa medida pelo risco que o ativo oferecia. No caso, se a gente fosse calcular para A, ele tem um excesso de retorno de 2% e um risco de 2%. Ou seja, 2 dividido por 2, a medida dá 1. E no caso de B, você tem 11 menos 8, 3%, dividido por 4, ou seja, 0,75. Então, nesse caso, mesmo que o ativo B aparentemente tenha um retorno maior, a relação de risco-retorno de A é melhor do que a de B. O Sharpe dele é superior. Então, você, como investidor racional, escolheria o A. Como regra de bolsa, aqui na Vizia, a gente sempre procura investimentos que tenham um Sharpe próximo a 1. Isso identifica um bom investimento, um investimento que consegue ter 1% de retorno a cada 1% de risco que ele corre. É isso por hoje, muito obrigado.